O meu coração ouviu a tua voz dizer: venha e entre na minha presença. E o meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Salmos 27 e versículo 8, na versão transformadora. Queridos, assim como Deus falou ao coração de Davi e ele atendeu ao chamado, eu creio que Deus também falou aos nossos corações nos chamando nessa noite. E que bom que você respondeu de forma positiva e se dirigiu a esse lugar. Entremos na presença do nosso Deus com reverência e com o coração cheio de gratidão e adoração para entregar àquele que é digno de receber. Eu quero convidá-los a ficarem de pé e abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, no Salmo 141. Eu creio que também esse chamado ocorreu para muitos dos nossos visitantes que estão aqui nessa noite. E a presença de vocês alegra o coração de Deus, certamente, e alegra muito os nossos corações. Muito obrigado, seja muito bem-vindo, é um prazer poder acolher você. E de forma representativa, eu quero citar os queridos Domício e Neuzi. Obrigado pela presença de vocês, é um prazer tê-los conosco nessa noite, queridos. Assim, com os demais visitantes. Voltem outras vezes, como sempre dizemos, pelo menos mais 1 milhão de vezes. Vamos fazer a leitura, dando início ao nosso culto de louvor e adoração, lendo os 3 primeiros versos do Salmo 141, em uma só voz, um só coro, todos juntos. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Aleluia. Vamos orar, queridos irmãos, eleve os seus pensamentos aos céus. Pai querido, sim, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui na tua presença, nos teus átrios. Nós nos alegramos, Senhor Deus, na comunhão dos santos, ó Pai. E viemos aqui, Senhor Deus, também, não pelas tuas mãos somente, mas pelo que tu és. Nos alegramos na tua pessoa, na tua santidade, Senhor Deus. Em nome de Jesus, recebe esse culto, Pai. Te damos, ó Pai, como sacrifício racional. E em nome de Jesus, ó Pai, coloca em nossos corações, em nossos lábios, um novo cântico que glorifique o teu nome, Pai querido. Fala as nossas vidas nessa noite e te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, a quem amamos e aguardamos. Amém. Vamos ser dirigidos pelo grupo de louvor. Adoramos o teu grande nome.
sofrer nos salvou, pra celebrar seu louvor. Adoramos o teu grande nome, Jesus. Celebramos os teus grandes feitos na cruz e a glória do teu grande reino hoje aqui exaltamos. Adoramos o teu grande nome, Jesus. Celebramos os teus grandes feitos na cruz e a glória do teu grande reino hoje aqui exaltamos. Assentai-vos, queridos, por gentileza. E mesmo assentados, abramos a palavra do Senhor novamente no livro dos Salmos, com toda a reverência que a palavra nos exige, lá nos Salmos 25. E eu peço que os amados acompanhem a leitura das Sagradas Escrituras. Salmos 25, versos 16 a 18. Onde está escrito: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. O rei Davi se coloca diante daquele que é santo, 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 e pede perdão pelos seus pecados. E certamente, queridos, nós também temos pecado. E todo pecado é contra Deus, porque Ele, somente Ele é santíssimo. E eu quero convidá-los nesse momento a um momento de contrição, onde vamos refletir sobre as nossas ações, talvez sobre as nossas omissões, sobre as nossas palavras e as nossas ações, e pensarmos o que temos feito ou deixado de fazer que tem entristecido o Santo Espírito de Deus. E vamos conversar com Ele e pedir perdão de forma silenciosa. E depois de um tempo de uma oração, eu peço ao Egídio que venha à frente e nos represente diante de Deus, orando pelo pecado coletivo. Oremos, queridos. Senhor, nosso Deus e Pai, colocamos diante de Ti as nossas vidas, Senhor, reconhecendo o nosso estado, Senhor, a Tua grandeza, Senhor, todo o Teu amor, e suplicamos, Senhor, a Ti que o Teu olhar se volte sobre nós, receba a nossa súplica, Senhor, de perdão, por aquilo que fizemos, que não glorificou o Teu nome, que entristeceu o Teu Santo Espírito. Suplicamos, Senhor, que pelo sacrifício de Jesus que ocorreu ali na cruz por nós, esses nossos pecados sejam lavados, Senhor, e possamos ser corações puros para que neste instante estejamos já nos preparando para receber a Tua palavra, o Teu ensinamento nesta noite. Nós pedimos, Senhor, para que a cada dia mais a Tua palavra complete a nossa vida, o nosso coração, e possamos nos santificar, buscar a Ti, e assim estarmos na posição que glorifica o Teu nome, pela Tua grandeza, Senhor, pelo Teu poder e pelo Teu amor sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
o discípulo amado, ele nos dá uma declaração de perdão, dizendo: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E perdoados com alegria, cantamos ao nosso Deus. Fiquemos de pé mais uma vez, queridos, e vamos ser dirigidos em cânticos espirituais. Enquanto nós estivermos cantando, os irmãos têm a oportunidade de trazer à frente os dízimos e as ofertas. Esse primeiro cântico diz: Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. A ti me renderei. Ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Te confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu não
onde eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és Deus, nosso Senhor. Somos Deus, criados para o teu louvor. terra e céu se rendem a ti. Multidões se prostram em teu louvor, pois só tu és Deus e todo o poder é teu. Rendemos louvor a Cristo Senhor. Te exaltamos, te adoramos.
Igreja, pode assentar-se. Quero convidá-los, queridos, a abrirem suas Bíblias comigo na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Antes disso, quero acolher aqueles que nos visitam. Para nós é motivo de grande alegria tê-los conosco e que você se sinta bem acolhido no nosso meio e que você volte muito mais vezes. Se você não tem uma igreja, essa pode ser a sua igreja. 2 Coríntios, capítulo 2, versos 12 até o verso 17. 2 Coríntios, capítulo 2, dos versos 12 a 17. Quero convidar aqui à frente nossa irmã Andréia para nos dirigir a Deus em uma oração por iluminação, para que Deus fale ao nosso coração nesse momento. Senhor, nós somos gratos porque as suas misericórdias se renovaram essa manhã mais uma vez pelas nossas vidas. Sem elas nós seríamos consumidos. Obrigada porque o Senhor tem bons pensamentos a nosso respeito. Obrigada porque o Senhor rasgou o véu através de Jesus e a gente pode se aproximar do seu trono de graça, sabendo que a gente encontra favor às custas do Senhor Jesus, pelo preço que Ele pagou. Sua palavra está aqui, posta diante de nós, e nós queremos que o Senhor fale conosco, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor fala, o Senhor se relaciona com tudo que o Senhor criou. E nós queremos que o Senhor use o pastor Daniel para falar aos nossos corações, através da sua palavra, pelo poder do seu Santo Espírito. A gente quer sair daqui melhorado para o Senhor, te adorando em espírito e em verdade, porque o Senhor merece. Então, ajuda a gente a perseverar, Deus, e que até a vinda do Senhor a gente esteja firme diante da sua presença para a glória do seu nome. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. 2 Coríntios 2, versos 12 a 17, diz assim a santa palavra do Senhor. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto aos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Essa noite nós iremos aprender sobre o bom perfume de Cristo. É sobre isso que esse texto trata, sobre essa fragrância do conhecimento de Cristo que cada cristão exala, e nós somos chamados a exalar. Nós fomos salvos para exalar esse bom perfume. Queridos, o olfato é um dos sentidos mais aguçados que nós temos, e esse olfato que nós temos também está relacionado a emoções. A gente sabe disso, né? Algumas vezes você sente alguns cheiros que te remetem a algumas situações que já vivemos. Remetem ao passado, remetem a lugares, remetem a pessoas. Muitas vezes, então, nós temos essa questão do olfato relacionado aos nossos sentimentos e às sensações. Bem como o olfato ele ajuda em outros sentidos, como, por exemplo, o paladar. Né? Eu não sei quantos aqui pegaram Covid e tiveram seu olfato afetado. Né? Quando eu peguei, eu não tive, graças a Deus. Continuei comendo igual sempre. Né? Mas tem gente que tem o olfato afetado. E aí, quando a gente não sente cheiro, o gosto também é afetado. A gente já não consegue sentir sabor direito. Né? Então, essa questão do olfato é extremamente importante. Né? E cheiros trazem recordação para nós. Tem casamento que começou por causa de cheiro bom, né? E tem casamento que termina também por causa de cheiro ruim. Né? Então, muito cuidado. Eu lembro quando eu vim encontrar a Marina, 2009.
Eu vim aqui em Vila Velha para poder encontrar a Marina. Eu morava em São Paulo, e aí eu vim aqui em Vila Velha, né, para poder encontrar com a Marina. Aí, uma amiga minha lá em São Paulo, ela falou comigo, né, ela mandou eu comprar uma camisa para vir. Acho que ela achava que eu vestia mal, né? Ela falou, compra essa camisa e tal. Aí eu comprei a camisa, eu investi para vir. Comprei uma camisa lá, e ela mandou eu comprar um perfume também. Falei assim, compra esse perfume aqui e tal. Aí eu fui, comprei um perfume lá, um perfume. Aí vim, né, cheiroso, para poder encontrar com a Marina. Aí eu pedi ela em casamento, ela aceitou, depois não usei perfume mais, não. Eu não sou daqueles que usa, né, de usar perfume, né? Mas o perfume, ele tem essa questão de aguçar sentidos, de despertar sentimentos. E Paulo fala aqui de um tipo de cheiro que tem um sentido espiritual, que desperta sentimentos espirituais. Um cheiro que que é produzido em nós, por meio de Cristo, e faz com que as pessoas ao nosso redor reajam a esse cheiro. Sobre isso que Paulo fala aqui para nós. E agora, nós estamos aqui, nesse início ainda da carta, Paulo tratando com a igreja, para que, de fato, ela, na semana passada nós vimos que ela deveria ser uma igreja que perdoa, uma igreja, então, que age com graça e que enxerga os outros com graça, e também uma igreja agora que age nesse mundo, levando Cristo. Dentro, cuidando dos seus, perdoando os seus, restaurando os seus, e fora, sendo um instrumento de Cristo para produzir transformação, para produzir impacto nesse mundo. Nós não somos como passando nesse mundo imperceptíveis. Não. O cristão, por onde ele passa, ele vai gerar uma reação. O cristão verdadeiro, por onde ele vai, as pessoas saberão. Elas vão sentir. Elas perceberão. E Paulo usa essa figura do cheiro para isso, né? Então vejamos aí, em primeiro lugar, Paulo vai falar dos versos 12 e 13, dessa necessidade de levar as cargas uns dos outros e como que isso afeta o seu ministério. Um fracasso de Paulo. Um momento em que Paulo ele não se sente apto para poder pregar o evangelho. Olha que interessante. Ele diz, ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho, uma porta se me abriu no Senhor. Ele diz, não tive tranquilidade no espírito porque não encontrei meu irmão Tito. E aí eu fui para Macedônia. Então veja, ele chega a Troade e uma porta é aberta para que ele pregasse o evangelho, para que o evangelho fosse anunciado. Entretanto, ele vai dizer para nós que ele não teve descanso no seu espírito. A ideia aqui é, ele não se sentiu aliviado, ele não teve descanso, estava pesado demais para ele. Ele estava com o coração pesaroso e ele não tinha ali Tito para poder trazer alívio para ele. Ficou pesado demais para Paulo. Ele não teve o apoio de Tito. Tito que deveria levar a carta dos Coríntios. Paulo estava preocupado com a igreja de Corinto. Paulo estava angustiado com isso. E por causa disso ele estava pesado. E veja, Paulo tentou fazer algo ali. A porta foi aberta para ele, mas ele não conseguiu, ele teve limitações. Isso nos ensina algo, queridos. O próprio Paulo, você fala assim, Paulo é Paulo. Paulo é o cara. E para pregar o evangelho, então, chama Paulo. Mas em Troade, a porta estava aberta e Paulo não conseguiu. De modo que isso nos ensina que na jornada cristã e na caminhada cristã, até Paulo precisa de suporte e gente do lado dele para caminhar junto. Nós precisamos ser Titos hoje. Gente que leva carga uns dos outros. Gente que traz alívio para o outro. Paulo estava pesado. Ele precisava de Tito para trazer alívio, para ele poder estar descansado. Queridos, até os líderes, até os pastores, os presbíteros, até os grandes homens de Deus, que a gente admira, que a gente vê na internet, esses homens ficam pesados, às vezes. Eles chegam um momento, às vezes, talvez até de estafa. E nós somos chamados por Deus para levarmos as cargas uns dos outros, para a gente estar ombro com ombro, para a gente trazer alívio para a alma, para a gente pastorear o coração do líder, para a gente poder ter uma palavra de alívio, de consolo. 1 Tessalonicenses 5,14, Paulo vai dizer isso.
rogo-vos também, irmãos, que vocês admoestem os submissos, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam longânimos para com todos. E a ideia de consolar o desanimado é estar ombro com ombro, é de fato caminhar do lado para poder aliviar o fardo, aquele que está desanimado, aquele que não consegue, que já está pesado demais para ele. E nós somos chamados, queridos, a fazer isso. Tem um determinado momento na história de Israel, em uma batalha contra os amalequitas, que Josué está lá lutando contra o povo, e diz o texto bíblico que enquanto ele estava lutando, Moisés estava lá intercedendo por eles. E aí eu tenho para mim que Moisés estava intercedendo, orando a Deus, e aí Moisés, tem gente que levanta a mão assim, né, para adorar, às vezes para orar, e aí eu tenho para mim que Moisés levantou a mão para orar. E Moisés já tinha seus mais de 100 anos, né? Moisés está com a mão levantada lá, e diz o texto que na hora que ele estava com a mão levantada, Israel vencia. Só que fica com a mão levantada assim muito tempo. Aí começou a pesar. Aí Moisés baixava a mão. Aí, na hora que ele baixava a mão, sabe o que acontecia? Israel começava a perder. Aí ele está vendo Israel, o povo, o inimigo prevalecer. O que ele tinha que fazer? Levantar a mão de novo. Só que ficou pesado. E a batalha não dura, né, 5 minutos. A batalha dura o dia. Fica um dia inteiro com a mão levantada. O que acontece? Chega um momento que Moisés ele não consegue mais ficar com a mão levantada. Ele não tem condição física de fazê-lo. O que acontece então? Arão e Hur vão lá para poder cada um segurar um braço de Moisés. E aí fica um debaixo de um braço, o outro debaixo do outro, segurando para o braço de Moisés não abaixar, para que Israel vencesse, né? Então veja, está lá em Êxodo capítulo 17, Arão e Hur são instrumentos de Deus para poder aliviar o peso sobre Moisés. E Paulo não teve esse alívio ali naquele momento, e isso impediu que a obra avançasse em Trode naquele momento. Queridos, nós precisamos levar as cargas uns dos outros. Na igreja, não podem uns poucos trabalhar. Não podem simplesmente nós vermos que há muito trabalho e a gente cruzar os braços ou recuarmos. Nós somos chamados a trazer alívio, a juntos caminharmos e ser instrumento de Deus para poder trazer alívio ao coração dos nossos irmãos. E temos palavras de encorajamento. Não seja você, boca de Satanás, no meio do povo de Deus, para trazer acusação, para poder jogar as pessoas para baixo, não. Que a sua boca seja para encorajar. Palavra temperada com sal. Mesmo para corrigir, que seja em amor, graciosamente, falando como a irmãos, como a filhos, ou como a pais. Segundo lugar, Paulo vai dizer agora, a partir do verso 14 até o verso 16, que nós somos o bom perfume de Cristo. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com esse cheiro de morte para a morte, para com aqueles cheiro de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Olha que interessante, ele começa com a conjunção adversativa, porém, mas, a ideia aqui ele acabou de falar sobre um fracasso dele. Ele acabou de falar sobre algo que ele não tinha conseguido, seus problemas, dificuldades, pesos. Mesmo depois, diante desse fracasso, dessa intranquilidade que Paulo teve, ele diz, mas, graças a Deus, que Ele nos conduz em triunfo, apesar das suas fraquezas, quem nos dá a vitória é Cristo. Nós não estamos caminhando baseado na força do nosso braço, e mesmo quando às vezes a gente sente pesado ou passando por momentos difíceis, quem nos conduz em triunfo e nos dá a vitória e faz com que a gente caminhe vencendo, vitorioso e caminhando para a eternidade, é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem essa explosão de gratidão em face do desânimo que veio anteriormente. Ele fala, não, ele não olha para si, agora ele olha para Cristo e muda a perspectiva.
Ele não olha simplesmente para a sua fraqueza ou a sua dificuldade, ele olha para Cristo e diz, mas em Cristo nós somos mais que vencedores, mas por causa de Cristo nós triunfamos, anunciando o Evangelho por onde quer que a gente passa. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer então, que em Cristo, Deus em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Nós temos um homem grato a Deus, porque em Cristo nós somos conduzidos em triunfo. E a primeira coisa que ele vai dizer, então, é essa esfera, em Cristo. Paulo usa muito isso, em Cristo. O que é em Cristo? Né? É a nossa situação espiritual. Se nós estamos em Cristo, nós temos vida, nós temos vitória, nós temos alegria, nós temos o Espírito Santo. Se nós estamos em Cristo, nós temos a certeza da salvação. Mas nós estamos fora de Cristo, não há vitória para nós, não há salvação para nós, não há alegria para nós, não há vida, há morte. Então, em Cristo é o estado espiritual de salvação, regeneração, o estado que nós nos encontramos hoje de viver a eternidade hoje, ter os olhos abertos. E a pergunta que a gente tem que se fazer é se de fato a gente está em Cristo. Se nós fomos libertos, salvos, e se nós nos encontramos em Cristo, estar em Cristo significa que Cristo é a base da nossa vida, que Ele é onde os nossos pés estão firmados, e para onde os nossos olhos estão direcionados, e quem conduz os nossos pensamentos, ações, sentimentos. Você está em Cristo, Cristo é a base da sua vida, Cristo é onde seus pés estão firmados. Ou é na segurança material, dinheiro, ou é na aprovação dos homens, ou é em outras pessoas. Onde está a sua alegria? Você descobre onde está seu coração e em quem a sua vida está firmada, quando você responde essa simples perguntinha, onde está a sua alegria? Aonde está o alvo do seu maior amor? Isso é onde a sua vida está firmada. Isso é para onde o seu coração está voltado. E se não for Cristo, não há vida. A morte espiritual. Você está cego. Não há paz. Qualquer paz que haja é circunstancial. Em Cristo, a vida verdadeira. Em Cristo, a paz que independe de circunstância. Em Cristo, nós temos alívio para a nossa alma. Em Cristo, nós temos certeza da vitória, é o que ele vai dizer. Em Cristo, sempre. Paulo acaba de passar por um fracasso, mas ele está dizendo sempre ele nos conduz em triunfo. Não é às vezes, não é de vez em quando. Sempre somos conduzidos em triunfo. E qual que é a figura? Que figura é essa que ele usa, né? Sempre nos conduz em triunfo. Aqui ele usa a figura de uma procissão triunfal, de um general. Nós estamos falando do Império Romano, primeiro século, depois de Cristo, onde o Império Romano domina sobre o mundo conhecido. E aqui, o que acontecia quando o imperador romano dominava um determinado local? Ia o general, ou comandante, e ele ia contra uma cidade, contra um povo, e quando ele vencia esse povo, quando ele dominava aquela cidade, o que ele fazia? A procissão triunfal, a caminhada da vitória. Para nós hoje seria a volta olímpica, né? Então, a volta olímpica é o vencedor ali fazendo a volta no campo para mostrar que ele é o cara. E aí os torcedores veem, né? O time dando a volta. Os vencedores e os vencidos. E aí os vencedores levantam o troféu, né? E cantam o hino e celebram a vitória. Quando eles venciam a batalha, era ainda maior do que ganhar um título. A festa ainda maior. Então eles faziam essa procissão. E como que era? O general então entrava na cidade, juntamente com todos os seus soldados, o seu exército, bem como todos os que foram vencidos. E esses que foram os vencidos entram naquela cidade, as pessoas na frente que seriam libertadas e se tornariam cidadãos romanos, e na parte de trás os cativos que seriam executados, né, os inimigos, aqueles que eram os líderes.
alguns se tornariam servos, outros morreriam. E outros eram os vencedores, os vitoriosos. E nessas procissões triunfais era muito comum a queima de incenso. Então os romanos, eles queimavam muito incenso, e aí eles queimavam incenso aos deuses do Império Romano, e ali, durante essa procissão, você tem aquele incenso sendo queimado, que gerava perfume, um perfume agradável para os vencedores, um perfume terrível para os perdedores, um cheiro de vitória para os vencedores, um cheiro de morte para os perdedores. E agora, Paulo diz que Cristo nos conduz em triunfo. Deus nos conduz em triunfo. E por meio de nós, Ele manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O general conduzindo essa procissão triunfal é Cristo. Ele venceu. Ele veio. Ele morreu na cruz. E na cruz Ele venceu o pecado e a morte. Ele pagou pelos nossos pecados e Ele venceu. Na cruz Ele foi vitorioso. E quando Ele vence, Ele nos resgata das mãos de Satanás. O império das trevas, nós fomos tirados de lá. Nós estávamos escravizados por Satanás, escravos do pecado, escravos de Satanás. Cristo na cruz, Ele vence o pecado e a morte, Ele nos resgata com mão forte. E agora então nós somos conduzidos por Cristo nessa procissão. Só que não é incenso que é queimado, é a nossa vida que exala esse perfume, por onde quer que a gente passe, seguindo Cristo. Então, em primeiro lugar, o que a gente aprende é que a nossa vida está em Cristo. Nós somos chamados até essa vida em Cristo, nessa esfera em Cristo, e Ele é quem vai à frente. Então, essa procissão triunfal vitoriosa, conduzidos em triunfo, é com Cristo na frente. Se você está andando sozinho, você não vai ser conduzido em triunfo coisa nenhuma. Às vezes a gente acha que a jornada cristã eu entreguei minha vida para Jesus, agora Ele tem que me abençoar, coisa nenhuma. Jesus não tem que abençoar os seus projetos, seus planos e seus caminhos, se você está caminhando conforme sua vontade. Uma vez que nós somos conquistados por Cristo, nós somos chamados a seguir a Cristo, a tomar a nossa cruz, a seguir a Jesus e andar nos passos dele. E se nós seguimos o Mestre, nós somos conduzidos em triunfo, para a glória de Deus Pai. Não mais eu quem vive, mas Cristo vive por meio de mim. E essa vida agora que segue a Cristo, em procissão triunfal, ela manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então o cheiro que a gente exala é em todo lugar, não é em alguns lugares. Você, não, mas aqui, sabe, aqui eu sou agente secreto. Não, ali você está exalando o perfume de Cristo, ou o seu. E se não é o de Cristo, você não está em Cristo. Então nós somos chamados a exalar esse perfume em todo lugar. E esse perfume revela o quê? Ele revela o conhecimento de Cristo. De modo que onde quer que as pessoas estejam, elas não vão sentir em nós algo que vem de nós, elas vão sentir em nós conhecimento de Cristo, que exala por meio de nós. Sabe quando o Sinédrio olha para os apóstolos e fala assim, eles estiveram com Jesus, porque eles falam como Ele, porque eles têm autoridade como Ele. Não, eles estiveram com Jesus. Querido, da mesma maneira, nós somos chamados a exalar o conhecimento de Cristo, que as pessoas sintam o aroma de Cristo por meio de nós. Onde quer que a gente está, as pessoas vão saber. Ele é de Jesus. Ele exala Cristo. Tem algo nele que traz uma mudança aqui no ambiente. E eu me lembro, quando eu estava na universidade, não era muito incomum, era com certa frequência que eu incomodava pessoas e que eu gerava impacto positivo em outras. Por ser cristão, não estou nem falando por nada,
Mas o fato de ser cristão, o fato de amar Jesus, isso me leva a falar como Cristo. Isso me leva a agir como Cristo. Isso me leva na minha boca tá as palavras dele. Eu sou as mãos, os pés e a boca de Cristo nessa terra. É isso que quer dizer ser corpo de Cristo. A gente aprendeu sobre isso nos nossos pequenos grupos. Nós somos o corpo de Cristo, ele é o cabeça da igreja. De modo que onde quer que a gente vá, nós somos as suas mãos. Então as pessoas olharem para nós, elas precisam ver Cristo e sentir Cristo. Uma outra coisa que a gente tem na Escritura, que é importante, e a gente viu aqui no início do culto, a gente leu isso aqui, lá no Salmo, que diz, suba a tua presença como incenso, como aroma, a nossa adoração, a nossa oração, o nosso louvor. O que o salmista está dizendo? Que Deus, ao receber a nossa adoração, Ele não recebe a nossa adoração ouvindo, Ele recebe a nossa adoração cheirando. Tudo figura de linguagem, tá? Porque Deus nem cheira, nem tem ouvido. Ele é espírito infinito. A gente aprendeu um pouco sobre isso na nossa escola bíblica. Mas isso também traz alívio para nós, porque pode ter gente aqui que não canta muito bem. E aí, na hora de cantar, sabe, o pessoal não gosta muito que você cante. Fala assim, canta silenciosamente, né? Deus ouve aí e tal. Mas Deus não está muito preocupado com a nossa afinação. Deus está preocupado com o nosso coração. Ele sente o cheiro da sua adoração. Nós cantamos aqui agora há pouco. Sobe na presença do Senhor o cheiro da sua adoração. Aroma suave. O cheiro de morte. Aroma doce. Ou aroma desagradável. Tudo isso fruto de um coração que é dele ou de um coração que não está nele. Deus, então, ele sente a nossa adoração. E Paulo agora vai dizer que, então, esse aroma do conhecimento de Cristo, ele produz nos outros uma reação diferente. Cheiro de vida para a vida e aroma de morte para a morte. Cheiro de morte para a morte, aroma de vida para a vida. E o que ele quer dizer aqui? Usando aquela figura daqueles que vão morrer, ao sentir o incenso, aquilo para eles é desagradável, aquilo para eles produz um mau sentimento, angústia. Para aqueles que vão viver, aquilo ali é algo marcante, algo alegre, algo poderoso. Quando nós vivemos nesse mundo, a gente vai produzir por meio da nossa vida, a gente vai produzir essas reações. De gente que vai, ao ver Cristo na sua vida, ficar incomodado. E talvez até perseguir você. E de gente que, ao ver Cristo na sua vida, ele vai desejar conhecer esse Cristo. Dizer, eu quero. Fala para mim de Jesus. Eu preciso conhecer. Me leva lá na sua igreja. Eu quero experimentar isso que você mostra. Essa comunhão com Deus que você tem. Eu preciso disso. E outros vão olhar para você e ficar incomodados. Por quê? Por que isso? Porque aqueles que não amam a Jesus, eles não querem Jesus. E se você reflete Cristo, eles não querem você. O mundo odeia Cristo, queridos. Às vezes pode parecer que Jesus, as pessoas amam Jesus, mas odeiam a igreja. Não, o problema é a igreja, porque é um bando de pecador. Cristo que não tem pecado, então o mundo ama. Mentira. Porque eles o rejeitaram quando ele veio, e eles o rejeitariam se ele estivesse aqui hoje. Porque eles rejeitam a sua igreja, o seu corpo. Eles rejeitam a sua palavra, a Escritura. Eles rejeitam os seus ensinamentos. O que eles aceitam? Aquilo que eles definem que é bom. Então eles não aceitam a Cristo, eles aceitam o Cristo fabricado por eles mesmos, a sua imagem e semelhança. Um Cristo que aceita tudo, que é amor, paz e amor, que não condena ninguém, que não julga ninguém, que ama tudo e a todos sem dificuldade.
venha como você está e fique como você está e está tudo certo. Esse não é Jesus, esse é Satanás. Satanás é dessa maneira. E eles então, nas palavras de Jesus, que ele vai condenar o mal, que ele vai falar de inferno, ele vai dizer de condenação, então esse Jesus eles não querem. Então eles não creem em Jesus, eles creem neles mesmos. E quando nós exalarmos o perfume de Cristo, que produz vida, aqueles que estão mortos não gostam disso. Que gera luz, aqueles que estão em trevas não gostam disso. E eles então rejeitam. Cheiro de morte, cheiro de incômodo. Eles não querem você perto. Você incomoda. Você é desagradável. Você julga. Você é quadrado. Você fica seguindo um livro antigo. Hoje em dia, nós precisamos atualizar a Bíblia. Você precisa ter um cheiro um pouco menos agressivo. O seu cheiro tem que ser mais amenizado, sabe? Bota uma água nesse perfume. Está incomodando demais. Nossa, está muito enjoativo esse perfume. Sai daqui. O Davi tem um perfume desse de criança, e aí algumas vezes, quando ele acha esse perfume vai sair, aí ele invoca de passar perfume. Aí teve uma vez que ele foi passar o perfume. Só que ele passou o perfume com força. E aí ele chegava perto de mim, eu falei, sai daqui, Davi. Não. Não fica perto de mim, não. Vai tomar um banho. Tira esse perfume, por favor. Porque ele passou muito. E aí aquilo me incomodava. Eu falei, não. E é esse sentimento que a gente vai gerar em pessoas que não amam Jesus. Porque eles não querem sentir o cheiro de Jesus. Eles gostam do cheiro do mundo. Eles são acostumados com aquilo que é podre. Ao passo que, quando nós levarmos Cristo e o conhecimento de Cristo, àqueles que têm sede de Cristo, eles vão falar assim, me dá mais. Eu quero ficar perto. Eu preciso desse Cristo. Fala comigo. E, queridos, isso nos ensina que no mundo nós não passaremos despercebidos. E há pessoas que vão rejeitar a nossa mensagem, irão nos odiar. E há pessoas que vão ouvir a nossa mensagem e vão nos seguir. E serão discipulados por nós. De modo que o resultado e a pessoa, como ela reage à nossa vida, não depende de nós. Então, não tem que ser chamado a querer agradar todo mundo. Eu não tenho que mudar meu cheiro para que a pessoa se agrade. Fala assim, não, deixa eu tomar um banho aqui, então, para reduzir esse cheiro, porque está te incomodando, né? Fala assim, não. Esse cheiro que está te incomodando é justamente o cheiro de Cristo. Então, você não quer Cristo. É necessário que você queira Cristo. E veja, esse cheiro é daquele que está em Cristo, ok? Às vezes você está incomodando gente por causa de mau cheiro seu mesmo. Por causa de pecado. Isso não é cheiro de Cristo. Lembra lá que o cheiro de Cristo é o aroma do conhecimento de Cristo. O conhecimento de Cristo produz vida, produz santificação, produz ação como o de Cristo. Mas se você incomoda porque você é chato, porque você é um julgador hipócrita, se você incomoda porque você é alguém que não ama, então, na verdade, não tem nada de Cristo em você, você não tem o aroma de Cristo, é seu aroma que incomoda as pessoas. E é possível que isso aconteça. E aí você precisa olhar para ver se você está em Cristo mesmo. Se você foi salvo. Porque se você foi salvo, você está cada dia mais parecendo com Jesus. As suas palavras agora são temperadas com sal. Você está pregando o evangelho genuíno. E você está pregando o evangelho genuíno e as pessoas não estão ouvindo, fique tranquilo, querido, porque eles rejeitaram Jesus, eles vão rejeitar você. Agora, se você não tem o fruto do Espírito, você precisa olhar para si, para ver se você creu em Cristo, para que você se volte para Ele, para que você seja transformado por Ele, para que você cresça em santificação. E Paulo, então, no verso 17, ele termina dizendo, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio. É usar duas palavrinhas, então, nós não mercadejamos, mas nós pregamos com sinceridade.
Nós temos esse aroma de Cristo, nós somos conduzidos em triunfo na proclamação do Evangelho pelo mundo, e agora, então, nós não mercadejamos. O que Paulo está dizendo? A palavra mercadejar aqui é a ideia de ser um mascate, ser um varejista, alguém que ganha dinheiro pela venda de algo. A ideia do fazemos qualquer negócio. Então, veja, eu tenho aqui algo bom demais para te oferecer. E aí, quem mercadeja a palavra, ele vai oferecer a palavra que te agrada. Assim eram os sofistas na época de Paulo. Assim eram os filósofos. Eles traziam uma mensagem que agradasse o povo para que ele recebesse a oferta. E assim tem muitas igrejas por aí. Gente pregando um falso evangelho para poder tirar dinheiro das pessoas. Vendendo o evangelho, vendendo a palavra de Deus. Não, R$900 aqui, Deus vai te abençoar. Semeia, não sei o quê, que aí... O quê? O evangelho não tem preço. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo muitas vezes passou fome, pregando o evangelho. É isso que eu vou dizer lá em a Epístola aos Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei ter fartura, como eu sei passar necessidade. Tudo posso. Eu posso todas as coisas em Cristo. Não, eu não mercadejo a palavra do Senhor. Como Balaão. O que Balaão faz? Um profeta no Antigo Testamento. Diante de Balaque, um moabita, ele paga Balaão para poder amaldiçoar Israel. E aí Balaão vai lá amaldiçoar e ele não consegue amaldiçoar Israel. Isso nos ensina algo, queridos. Quando eu sirvo a Deus, eu estou em Cristo, não tem maldição que pega, não. Porque fulano de tal fez um trabalho, botou meu nome na boca do sapo. Pode pôr, fica à vontade. Estou tranquilo. É o Balaão tentando amaldiçoar Israel. Se eu sou de Cristo, pode vir. Mas os demônios, você pode vir. Eu estou em Cristo. E aí Balaão 3 vezes tenta amaldiçoar Israel e não consegue, abençoa. Até que ele fala assim, então agora, enviam as mulheres lá no meio deles, para que eles se relacionem com elas e caem em idolatria, em pecado. Ou seja, o povo de Deus agora caindo em pecado, porque aí por meio do pecado, eles se voltam contra o Senhor, deixam de ser abençoados, são amaldiçoados. Nós somos chamados a viver o Evangelho, a estar em Cristo, não mercadejando a palavra do Senhor. E como é que a gente mercadeja? Né? Porque às vezes a gente olha só pastores, no sentido do camarada que quer aliviar o evangelho para ter mais seguidores, para conseguir maior número de pessoas. Não, pastor, dá uma aliviada na mensagem aí, senão a igreja vai esvaziar. Eu não estou preocupado com a igreja estar cheia se eu não estou pregando o verdadeiro evangelho. A igreja tem que querer Cristo, a igreja tem que querer a palavra de Deus. Mas às vezes nós fazemos isso no nosso convívio. Quando a gente dá uma aliviada porque... Veja bem, o que vão pensar de mim aqui? Pode ser que eu perca meu emprego, pode ser que eu receba algum hate, pode ser que eu seja cancelado. Se cancelaram a Cristo, eles nos cancelarão. E bem-aventurados sois quando isso acontecer, se você está sendo perseguido por causa de Cristo. Segundo Timóteo 3,12 é dito para nós, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Viver como Cristo. Mas com sinceridade. E a ideia aqui, a palavra é heilicrineia. A palavra heili é o brilho do sol e crino, o juízo. Né? Então a ideia é aquele que é julgado pela luz do sol. Por quê? Nos tempos antigos a cerâmica ela era mais fina. E normalmente quando eles produziam a cerâmica e ela quebrava, o que eles faziam? Eles, ao invés de jogar fora aquela cerâmica, eles misturavam e preenchiam aquela rachadura com uma cera dura. E aí a cerâmica era pintada e ela ficava perfeita. Você fala, nossa, aqui está perfeita. Mas não, ela foi rachada. E aí como é que você sabia então se essa cerâmica era boa, perfeita, ou se ela foi adulterada? Você colocava ela diante da luz do sol. E diante da luz do sol, a cera ficava mais escura. E dava para ver, então, as rachaduras que foram tampadas. Como algo que não é bom
Paulo está dizendo, a nossa pregação, ela é com sinceridade, ela é pura, ela não tem rachaduras, ela não tem remendos, ela é pura, ela é perfeita, ela é a palavra de Cristo, sem adulteração, sem acréscimo. E nós, exalando o perfume de Cristo, somos chamados a pregar a palavra de Deus, sem adulterar. Você tem exalado o perfume de Cristo, querido? Qual perfume você tem exalado? Nós somos chamados a exalar esse perfume por onde quer que a gente passe. Na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa família, no nosso trabalho, na universidade. Levando essa palavra. E aí, quero te dar algumas dicas para fazer isso. Quando eu estava na universidade, a gente tinha os grupos de estudo lá. A gente estudava a Bíblia na universidade. E o lema era estudante alcançando estudante. Nós criamos um material para discipulado aqui na nossa igreja, que chama o Caminho da Esperança, e levamos isso para a nossa UMP, União de Mocidade, os jovens da nossa igreja. E o lema é jovem alcançando jovem, levando esse perfume a outros. Então você pode ser instrumento de Deus na vida de alguém da sua família, para poder levar Cristo a essa pessoa. No seu trabalho. Eu lembro quando eu cheguei lá numa grande empresa em São Paulo, que eu fui trabalhar, o prédio tinha 2.000 pessoas. Eu falei, rapaz, tem muita gente aqui vai evangelizar. Eu tinha 22 anos, eu falei assim, preciso. Né? E logo, na primeira oportunidade que meu chefe veio compartilhar comigo, veja, o cheiro de Cristo, eu ainda não tinha evangelizado ali. Mas o meu chefe olhou para mim, ele sabia que eu era cristão, todos eles sabiam, e ele virou para mim e falou, Daniel, eu vejo que você, ele usou uma palavra errada, né? É espirituoso. Espirituoso é engraçado, né? A ideia é essa. Eu não era engraçado, mas a ideia era espiritual, eu imagino. Você é alguém que né, se importa, e como você está sendo treinado aqui para essa posição de gerência, deixa eu te falar então, fulano está passando por isso, está com depressão, ciclano, a mãe está com câncer, fulano tal. E aí ele começou a me falar sobre o pessoal da área com dificuldades, para que eu pudesse ajudá-lo nisso. Né? E aí eu disse, boa, né? Então, eu estava pensando, sexta-feira, a gente fazer uma reunião de oração aqui, na hora do almoço, e compartilhar uma palavra, eu acho que isso aí vai trazer mais paz para esse povo, o povo vai produzir melhor. Ele, pode fazer. Eu falei, perfume de Cristo sendo produzido ali. Né? Obviamente que produz cheiro de vida para a vida, muita gente ia, mas eu fui perseguido por causa disso, cheiro de morte. Depois eu fui trabalhar em outro local, em Goiânia, e fui fazer a mesma coisa lá. O meu chefe me proibiu. Falei assim, você está proibido, você não pode fazer. Né? Alguém que de fato odiava aquilo. E ele não permitiu. Obviamente que eu parei de fazê-lo de forma pública e passei a fazê-lo de forma privada, sem muito estardalhaço. Né? Na família, a mesma coisa. Na vizinhança. Deus te use, querido. Que o perfume de Cristo seja exalado em você. Se você não está em Cristo, se você desconhece esse perfume, nessa noite é tempo de talvez você entregar a sua vida a Jesus. Olhar para Cristo e dizer, Cristo, Jesus, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero viver no Senhor, quero viver para o Senhor. Hoje eu ouvi sua voz. Minha vida é tua. Se você deseja fazer isso, faça hoje. Entregue seu coração a Jesus. Diga isso para Ele. Enquanto nós cantamos essa próxima canção, que você ore ao Senhor, que você entregue sua vida ao Senhor. Em seguida nós iremos orar, impetrar a bênção. Vamos colocar em pé, queridos?
lhes consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois com tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois com tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A glória, A glória, a força a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a glória, a força a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Te adoramos, ó Deus. Nós bendizemos o teu nome e te rendemos graças, porque o Senhor sempre nos conduz em triunfo em Cristo. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Porque em Cristo nós temos a certeza da vitória. Porque nele nós fomos conquistados. Por meio dele. Santo Deus, nessa noite, ó Pai, se há porventura alguém que ainda não foi resgatado pelo Senhor Jesus, que hoje seja tempo de salvação, transformação, regeneração. Traz vida, Senhor, em meio à morte. Traz paz, ó Deus, em meio à guerra.
Traz, ó Deus, salvação, ó Pai. Em nome de Jesus, resgata, salva, liberta, transforma, para a glória do nome do Senhor. Opera milagre no nosso meio, para a exaltação de quem Tu és. Porque nós sabemos, ó Pai, que a vitória está no nome de Jesus. E é nesse nome, ó Deus, para esse nome que nós queremos viver, estar firmados a nossa vida, os nossos pés, o nosso coração e os nossos olhos voltados para o Senhor Jesus, para que nós possamos ser Suas mãos, Seus pés, Sua boca nessa terra. Ajuda-nos, ó Deus, e forja o nosso ser, o nosso caráter. Tem misericórdia de nós, ó Deus, porque nós falhamos. Nós, tantas vezes, não somos parecidos com Jesus. Conforma-nos à imagem do Teu Filho. Que a Tua igreja reflita quem o Senhor é. Que a Tua igreja exale o perfume, a fragrância do conhecimento de Cristo. Que nós exalemos a fragrância do conhecimento de Cristo por onde quer que passemos, ó Deus. Para a glória do nome do Senhor. Que Deus, a nossa vida não seja insossa. Que a nossa vida, ó Deus, não seja uma vida de mornidão, centrada em nós, que não transforma, que não impacta, que não incomoda. Ó Deus, que possamos verdadeiramente incomodar o inferno, possamos verdadeiramente, ó Deus, produzir vida para onde quer que passarmos, que do nosso interior fluam rios de água viva, produzindo vida, ó Deus, por onde quer que passarmos, por meio da palavra do Senhor. Coloca na nossa boca a Tua palavra, ó Deus. Dê-nos ousadia, tira de nós toda covardia, toda timidez, ó Deus, para poder levar a Tua palavra, proclamar a Tua palavra, fazer discípulos para a glória do nome do Senhor. Levanta homens e mulheres aqui nessa noite, ó Deus, que proclamam o Teu nome na vizinhança, na família, na universidade, no trabalho. Ó Deus, usa-os com poder e graça para produzirem discípulos do Senhor. Em nome de Jesus. Que, ó Deus, o Senhor, ó Pai, nos leve até os cantos escuros dessa cidade, para que sejamos luz, para a glória do nome do Senhor. Santo Deus, nessa noite visita cada um dos meus irmãos. O Senhor conhece o que se passa no profundo da alma. O Senhor sabe, ó Deus, da angústia do coração, aquilo que eles necessitam, ó Deus, aquilo que eles precisam nessa semana. Deus, supra as suas necessidades, reveste-os de poder. Ó Pai, que o Senhor os guarde e os livre do mal. Que o Senhor, ó Deus, dê a eles vitória sobre o mal, sobre o pecado. Que o Senhor os conduza em triunfo, ó Deus, por onde quer que eles passem. Em nome de Jesus. Traz paz, ó Deus, em meio à guerra. Traz alegria, Senhor, ao seu coração. Encha-os do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, por esse tempo, e oramos em nome de Jesus. E agora, amados do Senhor, que a graça redentora e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém. Queridos, pode sentar. Alguns breves avisos, depois eu vou chamar o presbítero Fábio aqui para falar do acampamento que nós teremos em agosto. Reserva aí na sua agenda para estar junto conosco lá, vai ser um tempo de bênção, tá bom? Os nossos visitantes, não vá embora sem deixar o seu contato, nós queremos conhecer você, queremos tomar um café com você, caminhar junto de você, para que a gente possa andar juntos, não ser só um tempo aqui no domingo, nós queremos ser igreja. Né? E sendo igreja, nós temos procurado durante a semana nos encontrar e caminhar juntos para viver o Evangelho. Como? Compartilhando as necessidades uns dos outros, orando uns com os outros, lendo a palavra juntos e tendo comunhão. E nós fazemos isso nos nossos pequenos grupos. Então, na quinta-feira, nós temos tido 3 pequenos grupos. Você é convidado a participar conosco. Fica de pé, presbítero Tácito. O presbítero Tácito tem liderado um pequeno grupo aqui na Praia do Canto. Então, você mora aqui na região, procura ele para participar desse pequeno grupo. Fica de pé, Lucas. Pequeno grupo de jovens. Então, se você é jovem ainda, amanhã velho será, né? Procure o Lucas para participar do nosso grupo, pequeno grupo dos jovens. Presbítero Fábio, pequeno grupo em Vila Velha. Então, se é lá de Vila Velha, nossa terra, procure o presbítero Fábio aí para participar do pequeno grupo lá conosco. Se você pode, não tem um compromisso imperativo, participe conosco. Obrigado, queridos. Temos um cafezinho ali atrás, as irmãs da SAF. Hoje nós vamos ter eleição para organizar a nossa SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, o nosso grupo de mulheres. Então, você mulher, não vá embora. Você que deseja fazer parte da SAF Esperança,
tá? Já temos até logo, uma logo estilizada da Safra Esperança. Então, fique conosco aí, segue aí a Dani, acho que vai ser na sala ali dos adolescentes, ali na Ártico, alguma coisa assim, enfim, a primeira lá, tá? Da entrada lá. É isso, presbítero Fábio. Não vai embora sem cumprimentar os nossos visitantes e acolhê-los. Boa noite, queridos. A nossa igreja tem procurado estar juntos, né? Jovens se reúnem, os casais se reúnem, as mulheres se reúnem, com o objetivo único de estarmos agregados, mais juntos e sendo mais forte, como corpo de Cristo. E a igreja entende que também esse acampamento de família, ela vem somar, vem juntar todos esses agrupamentos para juntos, em família, crescermos em família. Porque o entendimento é que casais fortes fazem famílias fortes, e famílias fortes formam igrejas fortes. E a igreja forte, ela vai exalar o bom perfume de Cristo, onde quer que ela venha estar. Para isso, a nossa igreja ela reservou a data do dia 18 a 20 de agosto deste ano. Reserve aí na sua agenda, no seu calendário, para fazermos esse acampamento, onde nós vamos buscar aprimorar o nosso conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Como termos uma vida mais piedosa, mais digna de sermos chamados filhos de Deus. É um acampamento que vai ser muito bom para você, para todos nós, dessa Igreja Esperança, né? E nós vamos abrir também para nossos amigos, aqueles que a gente sabe que exalam o perfume da morte e que precisam sentir o cheiro de Cristo, né? Então, nós vamos abrir, e são poucas as vagas. Nós temos 90 a 100 vagas. E então, não demore. Faça a sua reserva e convide um amigo que você sabe que precisa de sentir o aroma de Cristo, o cheiro da salvação. Então, a nossa igreja está abrindo essa porta de esperança para aqueles que estão desesperançados. Então, você é um instrumento de Deus para levar alguém nesse acampamento, para crescermos e para produzirmos vida na nossa cidade, ao nosso redor. Tá? Então, vai ser no sítio Modelo, lá em Paraju. O sítio é maravilhoso, as instalações são perfeitas para a nossa igreja, para juntos estarmos lá congregando, crescendo na comunhão, conhecendo um ao outro, crescendo em família e crescendo como igreja, como corpo de Cristo. Tá? Então, 18 a 20 de agosto. Em breve, novas informações no grupo de WhatsApp. A Dani vai estar preparando um filmezinho aí do local com as informações. Você também vai receber uma pesquisa que o Calil vai produzir para a gente ficar ciente daquilo que a gente pode ter lá, que a gente vai ter lá, e o que a gente precisa. Tá bom? Então, em breve, vocês vão receber aí no telefone de vocês aí maiores detalhes desse acampamento. Mas, desde já, reserve, 18 a 20 de agosto. Boa noite, obrigado.